E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição, mais um vídeo de coleção, agora do Superman, meus amigos. Então se você gosta do Superman, o Super-Homem, deixa teu like, se inscreve se chegou assim de paraquedas por recomendação dos algoritmos loucos do YouTube. Eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, mas que assim como você ama os quadrinhos, ama a nona arte e não tem Evolukit. Eu guardo no guarda-roupa mesmo, porque eu gosto de quadrinho, eu não gosto de estante. Eu gosto de estante, sim, mentira. Enfim, olha, mentira, a cobra. Oh, mentira! São João. Oh, não chegou ainda não, mas eu tô doido pra chegar ao São João. Então vamos lá, chega de aleatoriedades e vamos pro que importa. Então, se você gosta de Superman, não esquece esse like e de recomendar esse vídeo para algum amigo seu que é fã, que é um leitor ávido e voraz do Azulão, o escoteiro da DC Comics, tá? Então bora pro vídeo, né? Bora pro vídeo. Não acabou não, agora que começou. Muito bem, assim como foi da coleção do Homem-Aranha, eu começo mostrando os quadrinhos com os pequenos colecionáveis, que não necessariamente são os primeiros que chegaram aqui, mas que tem mais a ver com a temática desse primeiro momento do surgimento do Superman e de tudo que envolve a cronologia dele do início da Era de Ouro e Era de Prata e início da Era de Bronze, tá? Então vamos lá, que é uma coleção Pepsi, presente do amigo Robson Brandões, e aqui é um Gulliver, um novo Gulliver Estrela, lançado há pouco tempo, inclusive, até fiz vídeo no início do ano passado, que também graças ao amigo Robson eu consegui fazer essa compra, que o povo se nada livre, não deixa ninguém comprar nem as coisas que chega, Deus me livre. E aí vamos lá, né? Simbora aqui pro... A minha coleção também, assim, cada personagem vai ter a coleção que merece, ou a coleção que eu consigo ter. Então, logicamente que vai ter lacunas, né? Eu tenho... vamos falar disso, vamos se aproximando das edições e eu vou falando mais disso, tá? Vamos aqui, né? Era de Ouro, início da Era de Ouro, né? Assim, aqui você encontra a origem mesmo, você encontra a primeira Action Comics número 1, nessa coleção Era de Ouro, da coleção DC 75 anos. O que é curioso nessa coleção é que eles já começam abrindo a edição com a capa da Action Comics, e isso é muito legal. Eu lembro que quando a primeira experiência que eu tive lendo essas histórias foi por scan. E aí eu digo assim, rapaz, e a pessoa quer ter um negócio desse, né? Porque o Superman da Era de Ouro, ele não tem nada a ver com o Superman super esperançoso, etc e tal. É um Superman mais agressivo, ele arromba a porta, ele destrói propriedade, ele bota medo, entendeu? Ele é um vigilante. Ele é um vigilante, assim. E aí é muito curioso, porque essa versão mais gentil, ele só vai surgindo bem depois. Peraí. Vai surgindo bem depois, com o tempo, né? Tanto que na Era de Prata, quando você tem as histórias do Superboy, né? Porque tem um Superboy. É as aventuras do Superman quando era novo. Deixa eu aqui colocar. Acho que é antes da história do Lanterna. Peraí, tá aqui. Quando você tem essas histórias, também é uma forma de renovar o público pro personagem. Mas claro que antes mesmo disso, aí, Superboy, as aventuras do Superman quando era garoto. Também foram publicadas histórias dela nas Heróis em Ação, né? Que diga-se de passagem lá também, o título também era Superboy, né? Deixa eu colocar aqui, né? Vocês não se importam aí com a música não, que enfim, eu tô gravando num sábado, então sábado é isso mesmo. Vai ter mesmo música adoidada aí, né? Amor de rapariga que é amor. Só vai ter disso aí, viu? Nem se importe com o repertório não. Então você vai ter essas aventuras. Agora o que eu tenho mais completo, ou pelo menos um pouco mais do que o que de repente possa matar um pouco a minha curiosidade desse início Era de Ouro, Era de Prata, é aqui na antologia do Superman, que na minha opinião é a melhor antologia que a Panini publicou dos personagens da DC Comics. E aí a Pop da Lois Lane, e o Helicóptero Eitruano. Você vê que o design vai melhorando, né, desse Superman do início, né? Você vê que ele já fica bem melhor.
E é logicamente que assim, essa antologia é muito completa. Vai ter Kurt Swan, vai ter todos os desenhistas que até então se destacaram nesse início da Era de Ouro, Era de Prata do personagem, né? E aí que fez com que eu me instigasse a ponto de ir em busca. Inclusive vai ter uma das grandes histórias que é preciso haver um Superman. E aí que me instigaram inclusive a investir em A Era de Prata, Batman, Superman, The World Finest, ou Os Melhores do Mundo. Muito legal esse quadrinho aqui, né? Que aí é a Era de Prata mesmo, assim, é um mergulho completo na Era de Prata. Aí você tem, né, o Superman participando do Quarto Mundo do Jack Kirby, quando na década de 70 ele vai para a DC Comics. A DC Comics abre assim, olha, toma que a DC Comics é tua. E aí ele vai e faz, né? Aí pois me dê aí a pior revista do Superman. Aí deram pra ele Jimmy Olsen, o melhor amigo do Superman. E aí ele foi lá e meteu pronto, fez a revista ser vendida para valer, né? Jimmy Olsen e o seu amigo Superman. Qual era a problemática aqui? Era como o Jack Kirby desenhava o Superman, como o Vicente Coleta e outros arte finalizadores tinham um trabalho para, entre aspas, consertar o desenho do mestre. Isso aí é uma problemática que merece até vídeo, né? Aí aqui você tem os quatro crossovers do mesmo período. Superman versus Shazam, Superman versus Mulher Maravilha, Superman versus Muhammad Ali e Superman versus Homem-Aranha. Eu coloco as quatro juntas porque elas foram mais ou menos nesse mesmo período, embora eu não sei se ela está exatamente na ordem cronológica de cada uma lançada na época, mas é mais ou menos por aí, né? Elas são contemporâneas, né? Portanto, coloquei elas juntas e não vejo a hora da Panini finalmente lançar o facsímile, na verdade, né, porque eu não chamo de facsímile, mas a edição desse formatão aqui do Superman versus Homem-Aranha. Mas por enquanto é assim que eu tenho as quatro, né? Não tem relançamento disso aqui, nunca vai ter, acho que... nunca diga nunca, né? Se vai ter do Superman versus Homem-Aranha, por que nunca vai ter o do Superman versus o Muhammad Ali, né? Mas enquanto não tem, meus amigos, quem tem essas aqui, meu amigo, fique feliz, viu? Aí aqui eu boto a Crise porque assim, né? A Crise ela é um divisor de águas para a DC Comics e para o próprio Superman. Porque aqui é onde você tem, né, assim, né, o Superman da Era de Ouro, aquele do início, né? Aquele do início, e o Superman da Era de Prata, que, portanto, viveu as aventuras de Superboy, como Superboy, etc e tal. Então você vai ter ali o fim para esses dois e o surgimento de um novo. E aí você tem uma história que realmente conclui a vida desse Superman da Era de Prata, que é bastante curioso, que é o que aconteceu ao Homem de Aço, e esse encadernado muito massa, que compila outras histórias que o Alan Moore escreveu para o personagem, para o Azulão, inclusive o encontro dele com o monstro do pântano. Se falar que a história em si, a história do que aconteceu ao Homem de Aço, ela é bem mais pesada do que as histórias da Era de Prata, né? Que os personagens eram mais amenos, os vilões eram mais amenos, as mortes só duravam um episódio, depois no outro já era como se fosse um arife, como se fosse uma historinha, uma historieta, né? Digamos assim. E aí você também tem aqui o encontro do Superman com o monstro do pântano, uma das histórias também muito célebres também do personagem, que é, né, Para o Homem que Tem Tudo, né, que é uma anual do Superman, né, que é onde eles encontram o Superman com aquela flor no peito, né, Para o Homem que Tem Tudo, que é o aniversário do Superman. Aí o Batman, a Mulher Maravilha, o Robin, Jason Todd encontrou ele nesse preço, né, desenhada pelo David Gibbons, artista de Watchmen. Aí eu boto aqui pra jogo um especial, né? No outro vídeo de coleção do Homem-Aranha, eu fiz assim. Eu fiz da seguinte forma. Os especiais, eles vieram no final. Mas tinha as exceções. E Superman Grandes Astros é uma exceção que eu já boto aqui pra jogo. Tanto porque, claro, essa edição absoluta ficou lindíssima, como também pelo fato de que
todo o Grandes Astros é inspirado nessa vibe estilo Era de Prata. Portanto, você vai ter muitas referências durante a leitura à Era de Prata. Não tem pra onde correr. Você pode até dizer que não, mas assim, o fato do Superman liberar pelos dedos dele várias versões em miniatura, o Bizarro, enfim, a miniatura de Kendall, né, assim, outros kryptonianos, a Zona Fantasma, enfim, são muitas referências mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos adiante agora para a era pós-crise, que é com a reformulação da origem do Superman por John Byrne e os anos 90. Então vamos lá para esse início esses anos 90, finalzinho dos anos 80, anos 90, início dos anos 2000, né? Assim, agora sim, esse foi meu primeiro colecionável miniatura do Azulão, que não foi um pseudo uniforme negro, que na verdade é só o uniforme 952 pintado de preto, né? Com o símbolo prateado. Pronto, é só isso mesmo. Mas aí, que esse daqui é da série animada, né? The Superman Adventures, né? Que, diga-se de passagem, eu encontrei por acaso. E aí, pelo menos, para poder dizer que eu tenho um Superman azulão mesmo, né? E que marcou muito ali os anos 90, né? Assim, depois da série animada do Batman, né? Foi muito que bem, vamos lá, né? Os anos 90, o início dos anos 90, né? Marca com pós-crise nas Infinitas Terras, com a recontagem da origem do Azulão pelo John Byrne e Dick Giordano com Superman, o Homem de Aço. Aí eu tenho aqui, você pode ver, né? Eu tenho um pequeno Frankenstein, né? Para quem viu o vídeo da coleção do Homem-Aranha, sabe que eu tenho muitos Frankensteins, né? Aqui é um deles. Eu não tenho a número 1 da saga do Superman da Panini e tô nem aí, né? Que nem diz a canção, tô nem aí, porque eu não tô nem aí mesmo. E eu tenho muitos furos nessa coleção da saga do Superman, porque eu peguei só o que era pra mim, na minha interpretação de leitor, o creme de la creme da fase do John Byrne. Que aí é claro que eu não peguei tudo, porque nem tudo é bom. Eu sou um Byrnezeira, mas eu sei o que é bom e o que não é bom do Byrne. Aqui é um ponto alto do Byrne, que é quando ele cria a Supergirl Matriz e faz o Superman lutar e confrontar o General Zod e os seus asseclas, né? E aí, claro, né, o fim da fase John Byrne, né, com uma graphic novel muito bonita. Aí pronto, aí vamos entrando, né, nessa era Roger Stan, que eu também não tenho, né, assim, e considero muito boa. Tive, né, a fase do Superman perdido no espaço, vendi, nunca mais encontrei, quebrei a cara e chorei lágrimas de sangue. Mas aí, enfim, né, aqui a antologia vai ficar sempre voltando, porque a antologia, vez ou outra, preenche algumas dessas lacunas. A exemplo do momento em que ele finalmente revela a sua identidade para a Lois Lane, dizendo que ele é o Superman. E logicamente, né, isso é um momento muito importante para quem é um leitor fã do Homem de Aço. E aí, claro, né, Panic in the Sky, no Nice Underwood, que está sendo republicado na saga do Superman, acho que é, né, a segunda temporada já, ou é a terceira? Enfim, não estou mais acompanhando, não sei. E aí teve também publicação pela Eagle Moss, e eu tenho esse meu formatinho que tá de bom tamanho, que tem o primeiro encontro do Superman com o Brainiac, ou aquilo que ele achava que era o próprio Brainiac. Sem falar também, logicamente, né, do próprio Omnibus da A Morte e Ressurreição, ou A Morte e o Retorno do Superman. Esse busão aqui merece vídeo próprio, sim, né? Mas assim, como as pessoas não gostam mais de vídeos de review, de ver as edições, piriri, pororó, pururu, pururu, né? Realmente é triste, né? Tá tão triste que o povo se revolta e buzina na hora da gravação, pra você ver como é uma revolta grande. Mas assim, aqui muita gente começou lendo Na Morte do Super, porque pegou a carona da coisa mesmo, assim, não entendia quem eram esses personagens,
Que Liga da Justiça era essa que não era igual a Liga da Justiça do desenho animado, né? Assim, o Apocalipse, que arrumação é essa de Apocalipse, né? Você vendo que as edições tinham contagem regressiva na quantidade de quadros, para meio que simplificar com que o tempo do Super estava acabando. E claro, a última edição, que é feita só de páginas únicas, né? De splash pages. E aqui o busão tem uma característica muito legal, que é o seu pôster. O pôster o pôster, olha aí o sotaque, eu nem tenho. O pôster, ele é aqui, ó, presta atenção. Aqui você tá vendo a imagem dele nos braços da luz, e aí você, ó, quando abre, já é ele caído e ela chorando. São duas páginas splash pages duplas em um pôster, né? Pronto, é isso. Né? Se importa com a minha mãe gritando não, que é assim mesmo. Aí tem uma edição especial que é como se fosse um jornal da época. Que aí você tem aqui notícias, reportagens. É uma revista, como se fosse uma revista, né, de notícias, como se fosse uma revista de fofocas. Cadê? Deixa eu mostrar aqui a capa. Né? New Times, né? É uma revista dentro dessa edição. Eu acho que o busão, assim, o busão é um formato muito difícil de manuseio. É caro, é uma coisa que você precisa saber o que você está fazendo na sua vida, você pegar um bicho desse. Mas assim, tá tudo completo. Não tem o desfalque do Funeral para um Amigo, do discurso do Lex Luthor. Tem essas edições que vieram a mais e que algumas delas são inclusive inéditas no Brasil. E completa assim, né? Faz com que a pessoa que queira ter tudo, tenha tudo de um jeito ou de outro, né? Desde do início de tudo ao o fim, né? Pelo menos o fim desse período, que durou 2 anos, né? 2 anos de publicação, em que um desses anos o Super ficou completamente sem histórias, né? Pelo menos assim, teve histórias. Só não tinha o Superman Kal-El Clark Kent, que a gente conhece, né? Pois muito que bem. Vamos aqui agora. Deixa eu aqui com cuidado, que esses busão são um negócio para manusear. E o meu tá zerado. Yay, né? Aí você tem Superman Revanche contra Apocalipse. Nessa edição de capa laminada pela editora Abril, que tu é doido, uma lamina até o caralho de asa, meu amigo. E a arte do Dan Hughes aqui tá sensacional. Que é onde conta pela primeira vez a origem do Apocalipse. Como foi que ele se tornou o que ele viria a se tornar. E um confronto muito bacana com o Superman ganhando um visual muito massa. Na minha opinião é muito massa. Né? Assim, esse visual aqui, Highlander, Forever, com espada dourada e tudo, receba Apocalipse. Bom demais, ó, cara. Aqui foi publicado em 3 edições pela editora Abril, mas depois teve republicação pela editora Eagle Moss, pela Eagle Moss, né? Enfim, era uma editora. Depois virou parceira da Panini. E aí agora eu acho que, né, se a morte e retorno do Superman for publicada pela Panini na saga, talvez a revanche vá no embalo, talvez. Aí eu tenho aqui, vamos lá, né, aqui tem algumas especiais, que normalmente eu deixaria pro final, mas enfim, não dá pra fugir muito dela não. Que você vai ter Reino do Amanhã, que não necessariamente é uma história do Super, mas é uma história do Super. Porque aí mostra como é que seria esse Superman mais do futuro, em uma situação em que ele perde tudo e se isola do mundo, deixando o mundo à mercê de super-heróis maníacos e sem ética nenhuma. E uma dessas origens que eu adoro, assim, tem várias origens, né? Que recontam esse início, mas eu gosto muito dessa do Jeff Loeb Tinseio, que é Superman 4 Estações, que também foi republicado pela Panini pelaquela versão Pocket, né? DC Pocket. Mas eu prefiro manter as minhas aqui, que são muito mais bonitinhas. E Superman Paz na Terra, que é lindo demais, meus amigos. Também foi republicado agora em capa dura, né? E pra mim, é uma das histórias top 5 de melhores histórias do personagem. Eu faço vídeo, mostrei essa belezinha, falei da minha opinião sobre essa questão dele tentar resolver a fome no mundo, e etc e tal, e etc e coisa.
né? Então vamos agora avançar um pouquinho para os anos 2000. Já vou adiantar que eu não tenho 952. Não tenho 952. Eu pulei, finalizo com dessa forma ali esse período anos 90 e início dos anos 2000 e vou pro Renascimento, né? Porque realmente eu não tenho interesse nenhum nessa arrumação, tá? Então vamos lá. Vamos lá então para a última etapa da coleção de Superman. E aí antes de eu ir para o Renascimento, eu me lembrei, enquanto gravava, do que ainda estava faltando, né? Porque assim, é muito difícil desassociar o Super com as histórias das grandes sagas do que compromete, do que compete em relação ao Superman. Porque vamos lá, né? Deixa eu chegar lá. Aí eu venho aqui para esse encadernado lindo de Superman and Lois, né? O aniversário de 25 anos de casamento. Aí assim, vamos lá, DC 1 Million. Pouca gente fala e pouca gente dá importância para isso. Porque aqui é onde você conhece o Superman Prime 1 Million. O que aconteceria se o Superman, depois de muito tempo, perdesse todo mundo? O tempo passou, ele ficou muito tempo, ele praticamente tem uma vida longeva, fosse embora e fosse morar dentro do Sol. É isso que se trata DC 1 Million, o DC 1 milhão, que é muito bacana, diga-se de passagem, é um futuro interessante para o próprio personagem. Aí você tem Superman Batman, o surgimento da Supergirl Kara Danvers, onde depois eu vou falar mais disso quando eu for fazer o de coleção da Supergirl. Você tem de fato o verdadeiro encontro do Superman com o Brainiac, com a arte, com o roteiro do Geoff Johns e a arte do Gary Frank. Diga-se de passagem que a Panini está relançando essa fase do Geoff Johns. E diga-se de passagem, eu vou aproveitar para poder pegar algumas coisas, né? Como Superman Origins e etc. E aí vamos aqui às fases, às sagas, né? As sagas assim é difícil. Por exemplo, Crise Infinita é onde de fato a gente tem o julgamento do que o Superman pós-crise fez ao longo desse tempo. E Crise Final, onde você tem a apresentação do Superman, a armadura cósmica. E aí eu posso falar mais disso quando eu for fazer o vídeo também de coleção da Liga da Justiça com mais calma. Mas a antologia que mais uma vez volta, não volta à toa, porque ela vai ter edições muito interessantes. Você vai ter uma edição que foi republicada pela Panini recentemente em formato tipo mensal, Lombada Canoa, que é Olho por Olho, que é uma história que muito boa. Assim, eu vejo essas edições paradas nas comic shops. Tá muito barato, acho que tá menos do que de 20 reais. Que alguém souber do preço direitinho, fala aí nos comentários. E ela bota em xeque a ética do Superman no final dos anos 90, com heróis mais radicais e mais bem fora da curva, né? Do tipo de heroísmo mais clássico que a gente conhece. Portanto, é uma história essencial para quem quer conhecer o que significa o Superman. Dentre outras histórias assim que você tem aqui. Aí para não dizer que eu não tenho nada dos 952, mas hoje tá difícil de gravar, meu povo, mas é o jeito. Se eu não gravar hoje, eu não gravo nunca. Um menino que roubou a capa do Superman, que é a Action Comics Zero, que é escrita pelo Grant Morrison. E aí conta, né, esse Clark Kent mais vigilante, muito parecido com a sua versão da Action Comics lá do início de 1938, quando ele surge até então. E aí você vai ver ele, na verdade aqui ele começa como ele começou também nos quadrinhos dos anos 30. Ele não voa, ele pula. Muito bom. E aí para poder pegar, já volto para cá. Aí vamos lá, né? Fase Renascimento, ela não começa ainda bem Renascimento. Ela tem essa edição Lois and Clark, Superman, que é o Superman pós-crise sendo resgatado da saga Convergência. Você tem a Lois, o John Kent, né, o filho do Superman e da Lois, que nasce durante a saga Convergência, em edições especiais, e você vai ver um Superman que age de forma disfarçada, porque nesse universo ele já tem um Superman, que é o Superman dos 952, né? Deixa eu até mostrar aqui. Peraí. Né? Que aí ele estava prestes a ajudar essa equipe de super-heróis na guerra de Darkseid, né?
que é, diga-se de passagem, uma publicação bem difícil de conseguir, viu? Ele estava ali por perto para ajudar os heróis, só que ele desiste porque ele tem medo de comprometer a sua existência ali naquele universo, já que ele foi trazido de forma forçadamente. Ah, mas como assim Superman em pós-crise volta? Pronto, esse aqui é o Superman que morreu pelas mãos do Apocalipse. E vive todo esse pós-crise, final dos anos 90 início dos anos 2000. Publicação essa muito legal, que meio que introduz a gente nessa loucura toda que foi trazer essa versão da cuequinha por cima da calça de volta. Aí você tem aqui, de volta na antologia, né, a edição número 1 de Superman Renascimento, onde ele fala sobre o seu renascimento, sobre como foi para ele, né, lutar contra o Apocalipse, morrer pelas mãos do Apocalipse e renascer. E é muito legal essa primeira edição, porque é onde ele homenageia também o Superman dos 952. Aí tem toda uma história que esse Superman ele volta, esse Superman dos 952 e se funde, faz uma fusão Dragon Ball com o Superman pós-crise. Aí ele recupera o seu auge dos seus poderes. Menina, toda uma esculhambação. Eu não tenho isso aí não. Isso aí tem nas mensagens do Superman, que eu nunca achei essas marmotas. Aí você tem o início, de fato, o início do universo desse renascimento. E você tem um final ali com o relógio do juízo final. Que aí, como vocês podem ver, o bonequinho é totalmente inspirado nessa versão. Essa versão aí do Geoff Johns, Gary Frank. E aí vamos para os especiais, né? Superman and Batman Gerações, que a galera subestima porque um determinado YouTube disse que não prestava. Aí pronto, ninguém mais quis ler isso aqui. Muito bom. Superman Vermelho e Azul. É bom, é legal, mas não é tudo isso. Mas foi uma leitura proveitosa. Agora, isso aqui foi a leitura mais recente que eu fiz. Superman Aeroespacial é tudo isso e muito mais. Não botei fé porque achei as propagandas e reviews muito exagerados. Mas isso aqui merece vídeo próprio mesmo. Tem nem pra... Ou pelo menos um vídeo de boas indicações de leituras de substância, né? Pois muito que bem. Esse foi, né, essa foi a minha coleção de Superman. Né não, azulão? Então é isso, meus amigos, essa foi a minha coleção do Superman. E antes que eu me esqueça, né, logicamente que também tem os crossovers, né? Os crossovers, o primeiro crossover, que enfim apareceu durante o vídeo da coleção, né? O segundo crossover, que diga-se de passagem também é muito bom, e a galera às vezes fala mais do primeiro do que do segundo. Você também tem esse que também, poucas vezes também a galera também comenta, que é esse Superman versus o Hulk, que foi tão esperado, mas que pra muita gente na época foi meio decepcionante. Bem, pra mim não foi não. Superman e Surfista Prateado também, que é bem bacaninha também, esse é mais simplório. Esse também é um pouco menos conhecido, que é entre DC Comics e Image, que é o Superman e o Savage Dragon, que eu gosto muito desse crossover aqui. Né? Você vê que o Savage Dragon, de certa forma, é meu fã do Superman, né? E aí você tem, logicamente, que Amálgama Volume 2, onde você vai ter a história do tão famigerado, e tão aclamado, ou será que não, né, Super Soldado, né, assim, que é essa mistura entre Capitão América e Superman, né, que foi com a arte do David Gibbons. Então assim, não estou dizendo para vocês que, meu Deus, é a pior cor do mundo, mas também nem é a melhor, né? É o tipo de coisa que faz com que a DC Comics tenha, e a Marvel tenham, enfim, você possa entender que elas fizeram loucuras, né? Como diria a canção, loucuras, né? E por último, não menos importante, Superman e Quarteto Fantástico. E é isso, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado a você que veio até o final do vídeo. Fique com Deus, tenha uma ótima semana. E aí, simbora aí, agora só mês que vem aí que eu faço mais 2 vídeos de coleção. Então fica aí ligado, talvez aí já o próximo já vai ser a coleção de Quarteto Fantástico e a coleção de Batman. Então, conto com você para mais uma vez deixar esse like, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu, alguma amiga sua, amante do personagem, tá certo? Pense num Superman!